palavra de Deus nos diz assim, Lucas 2, a partir do verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Pai querido, é em nome de Jesus que nós temos estado nesse culto, reunidos aqui, porque cremos na tua promessa de que quando 2 ou 3 pessoas se reunissem debaixo da autoridade do teu nome, o Senhor estaria presente entre nós. E Senhor, celebramos a tua presença, celebramos a tua promessa, celebramos, Senhor, a verdade da tua boca que atinge o nosso coração. E nesta hora, Pai, que vamos meditar na tua palavra, eu quero te pedir, no teu nome, Jesus, manifesta a tua presença entre nós, que o teu Espírito se revele, que nossos corações sejam revelados a ti e que o Senhor manifeste a tua vontade a cada um de nós, que a tua palavra possa ser aplicada pelo Senhor às nossas vidas e que em tudo o Senhor seja glorificado. Fica conosco, Pai, e dá-nos a tua direção. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós começamos já a estudar esse texto e eu disse que eu gosto muito de Simeão, porque Simeão é uma pessoa que a gente não sabe o sobrenome, a gente não sabe a função, muito provavelmente não era uma pessoa importante em Israel, e ele era uma das pessoas pequeninas da terra, mas que tinham no coração uma promessa. E essa promessa era algo muito tremendo, uma promessa de Deus que vinha desde o livro de Gênesis. A primeira vez que Deus promete que o Messias, que o Emanuel, que o Cristo, que o Senhor Jesus viria a essa terra, vai acontecer quando o homem peca. Lá no livro de Gênesis, Adão e Eva comem do fruto proibido, e aí então quando o Senhor vai restaurá-los, vai tratar deles, ele faz uma promessa, que um dia ia nascer de Eva, de um descendente de Eva, não é? Aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e que a serpente o morderia no seu calcanhar. E essa é a primeira promessa a respeito da vinda de Jesus. A primeira promessa, mas não a última, porque a palavra de Deus está cheia de promessas a respeito da vinda de Jesus. E esse homem simples, Simeão, tá? Ele, motivado por essa esperança messiânica, está orando pela vinda do Messias, e Deus lhe faz uma promessa, e diz para ele assim: olha, antes que você morra, você vai ver o Messias. E esse homem está naquela ansiedade: Senhor, quando vai ser, de que jeito vai ser, de que maneira vai ser, mas eu estou esperando a tua promessa, eu estou esperando essa promessa. A Bíblia não fala, eu disse hoje de manhã, a Bíblia não fala, mas eu creio que esse fato de Deus falar para ele que ele não vai morrer antes de ver o Messias, não deve ter acontecido logo, recentemente a esse fato,
que ele vai e encontra Jesus no templo, pequeno, menino Jesus. Mas muito provavelmente tenha sido uma promessa que ele acalentou ao longo da vida. E eu disse hoje pela manhã que quando a gente recebe uma promessa de Deus, a gente precisa muitas vezes lutar com a gente mesmo para manter a esperança e a fé diante do desafio da promessa. Algumas vezes, quando a gente tem uma luta no coração, né, e a gente está vivendo uma batalha, a gente desanima. Quantos aqui já desanimaram no meio de uma batalha? Fala a verdade, levanta a mão. Quantos aqui, num determinado momento, a fé oscilou? Fala a verdade, vamos lá, olha, Senhor, está difícil crer, está difícil crer. Então, quando eu olho para Simeão, eu vou descobrir na vida desse homem algumas coisas que ele trazia no seu coração que os ajudaram a não apenas esperar o cumprimento da promessa, mas a participar desse cumprimento da promessa. E a gente viu que a primeira qualidade espiritual que ele trazia na sua alma é aquilo que a Bíblia chama de piedade. Piedade é a capacidade de ser pio, de ser temente a Deus, de ser devoto a Deus, de estar em comunhão com Deus, porque a única coisa que sustenta o nosso coração diante das realidades da vida, quando a gente está esperando uma promessa de Deus, é a própria presença de Deus na nossa vida. São as manifestações, são os sinais que Ele vai mostrando, Ele vai dizendo para a gente, olha, não terminou ainda, não chegou no fim, continua esperando, está chegando, eu estou no controle das coisas. E se a gente não tem essa realimentação, o desânimo vem, a fé oscila, e às vezes até a gente perde a esperança daquela promessa no nosso coração. A segunda coisa que esse homem possuía e que fez com que ele conseguisse aguardar a promessa de Deus, e a gente também já estudou isso, era aquilo que a Bíblia chama de justiça. Mas que justiça é essa? Não quer dizer que ele era perfeito. Às vezes a gente imagina que Deus só vai dar a bênção para quem é perfeito. Mas essa justiça que a Bíblia está falando era uma característica que tem duas vertentes importantes. A primeira é aquela pessoa que busca viver segundo os valores da palavra de Deus. Por quê? Porque Deus não pode abençoar o pecado na nossa vida. E às vezes a bênção que a gente está buscando, ou a promessa que a gente quer que Deus nos dê, não tem nada a ver com os valores do reino, e aí Deus não vai agir em nós. E essa justiça nada mais é do que a expressão prática da nossa fé. A nossa fé toma forma naquilo que a gente vive porque crê. E aí então nós estamos caminhando nessa vida, aguardando a promessa de Deus, mas demonstrando a cada dia quem é o Senhor da nossa vida. E essa coerência entre a fé que a gente tem lá dentro do quarto, no clamor a Deus, e a vida que a gente vive, não é? Na presença das pessoas, é que faz com que a gente possa permanecer firme no meio dessa batalha, do aguardar a promessa de Deus. E a segunda vertente dessa justiça é aquela crença inabalável, reverente, da sublimidade, da santidade e da onipotência de Deus. Eu creio que Deus é Deus. E é por isso que eu vivo assim, e por isso que eu aguardo a promessa. E se eu não tiver essas coisas no meu coração, eu não consigo continuar aguardando essa promessa. Mas agora, eu queria olhar para uma terceira qualidade desse homem, uma terceira característica dele, que o ajudou a ser um guardador da promessa, um guardião da promessa, alguém que está aguardando essa promessa com fé no coração. E diz assim o verso 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Uma das coisas que a gente mais precisa na jornada da fé é da companhia do Espírito Santo.
A gente não consegue caminhar nessa jornada da fé sozinho. Eu tenho boas intenções, e você também. O apóstolo Paulo tem uma expressão interessante. Ele diz assim: o bem que quero fazer, isso não faço. O mal que não quero fazer, isso faço. Que miserável homem eu sou. E ele falando da gente, né? Porque não é só dele, não. Porque você já colocou isso, já percebeu isso na tua vida? Você tem uma série de coisas boas que você quer realizar e de repente você não faz. Fica só na intenção. Tem um monte de coisas que você diz: olha, isso eu não quero para a minha vida, isso você acaba fazendo. E aí quando você olha para você e diz assim: puxa vida, mas eu sou um cara complicado, hein? Fala a verdade. Mas aí a gente vai aprender uma coisa que Paulo vai dizer assim: mas graças a Deus, porque já não há mais nenhuma condenação por aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor. E há uma coisa tremenda, não somente o sangue de Jesus nos lava e nos perdoa, mas Ele mesmo, com o seu Espírito, se torna o nosso professor particular e ministra na nossa vida no meio da jornada. A gente não consegue aguardar uma promessa por muito tempo se o Espírito Santo não estiver trabalhando na nossa vida. Eu estava pensando aqui no Natal e no anúncio do nascimento de Jesus, quando o anjo chega para Maria, lembra dessa história? O anjo chega para Maria e diz: ó, bem-aventurada, né? Deus te escolheu para dentro do teu ventre fazer nascer uma criança. E essa criança vai ser o Messias prometido, o Filho do Altíssimo. E aí aquela mulher diz assim: olha, não vai dar certo. Esse negócio não funciona. Por quê? Porque eu sou virgem, eu nunca dormi com homem nenhum, não dá para eu ficar grávida assim. E ela diz assim: não, o Espírito Santo vai vir sobre você, e você vai conceber virginalmente pelo poder do Espírito, e essa criança vai ser chamada de Filho do Altíssimo. E aí ela diz: como é que pode essas coisas? E aí o anjo vai dizer assim: nada é impossível a Deus. Eu estava lembrando dessa história quando meditava nessa cena aqui de Simeão, e descobri o seguinte: sabe por que eu preciso da presença do Espírito para ser um guardador das promessas? Porque cada um de nós que recebemos uma promessa de Deus e aguardamos a sua resposta, de alguma maneira fomos engravidados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de alguma maneira vem e toca o nosso coração. O Espírito Santo de alguma maneira vem e toca o profundo da nossa alma e diz assim: eu tenho alguma coisa para fazer na tua vida, e eu estou te dando uma promessa. É uma resposta de oração, é um sinal de Deus, é uma manifestação da graça, é uma profecia, como aconteceu lá no passado em Gênesis, ou quem sabe um movimento de oração com Simeão. Mas a gente se torna grávido do Espírito, no sentido assim, algo nascendo dentro da gente, pelo mover do Espírito Santo. E queridos, a gente não consegue continuar nessa jornada, porque aquilo que o Senhor semeou dentro de nós é algo impossível aos olhos humanos. E é só o Espírito que nos garante que nada é impossível para Deus. E só Ele é que pode vir e continuar garantindo que aquilo que Ele prometeu vai se cumprir, porque Ele é aquele que garante que a sua promessa vai ser realizada. Se do lado humano, aguardar uma promessa de Deus depende de fé, do lado divino, o construir desta promessa depende das manifestações, do mover, da direção do Espírito Santo na nossa vida. E na medida em que o tempo passa, nós somos capazes de perceber, às vezes, coisas pequenas, sutis movimentos da graça de Deus ao nosso redor.
Eu me lembro da história da Bíblia de Elias. Elias está orando, está tendo uma seca na sua terra. E o povo está passando necessidade. E tem fome. E não tem comida. E não tem reservatórios. E não tem nada. E ele então, compadecido, ele começa a orar. Porque ele sabia que essa seca era uma promessa de Deus de castigo sobre a sua nação. E ele vai e começa a orar. E começa a orar. E enquanto ele está orando, ele diz para o seu serviçal: dá uma olhada no que está acontecendo nas nuvens. E ele continua orando, até que uma hora o seu serviçal diz assim: olha, Elias, eu acho que o serviçal chegou assim meio desconfiado, diz assim: olha, lá no longe no mar, tem uma nuvenzinha pequenininha, do tamanho de um punho. Elias se levanta e diz: já é suficiente. O Senhor já começou a movimentar a terra. Sabe o que acontece quando a gente vive acompanhado pela presença do Espírito Santo de Deus, revestido, cheio do Espírito Santo de Deus? A gente vai caminhando de mão dada com Deus. E é interessante porque a gente consegue atravessar as dificuldades, as lutas, os problemas, as angústias, os medos, as realidades tão contraditórias, continua crendo, porque os pequenos sinais de Deus vão aparecendo, e o Espírito está dizendo: essa não é uma pequena nuvem não, mas é que eu já comecei a trabalhar, e estou trazendo a umidade lá de longe, para vir aqui para essa terra. E quando a gente estuda um pouquinho agora, que na hora da seca em São Paulo, parece toda hora, a umidade que vai gerar chuva em São Paulo, vem da Amazônia, gente. Você sabia disso? Que coisa! Até essa confusão eu não sabia. Que vinha da Amazônia. Então eu fico pensando, de onde é que Deus estava tirando a umidade para fazer a chuva cair em Israel? Eu não sei, mas o Senhor estava trazendo. E é por isso que quando a gente vai vivendo a vida nessa comunhão com o Espírito, nessa intimidade com o Espírito, com esse conhecer da voz de Deus, a gente vai descobrindo a suficiência de Deus e pode esperar as promessas do Senhor. Por isso, só as pessoas cheias do Espírito Santo conseguem ver a grandeza de Deus nos pequenos sinais concretos ao nosso redor. Eu nunca vou me esquecer de uma notícia que eu li muitos anos antes de cair os muros lá de Berlim, separavam o lado ocidental do lado oriental da Alemanha. Muitos anos antes da Rússia ter tido esse movimento da União Soviética ter implodido e ter caído também a cortina de ferro. Eu me lembro de um jornal de oração, nunca mais vou me esquecer, que um grupo de irmãos estavam orando pelas cidades-chaves do mundo, e um desses grupos chegou lá debaixo da estátua de Lenin, uma das estátuas de Lenin, que estava ali colocado em Moscou, e eles começaram a orar, e alguém cheio do Espírito Santo disse assim: não vai demorar muito, e essa estátua vai tombar, e as pessoas, eu estou vendo, e as pessoas vão colocar os pés sobre a cabeça dessa estátua. E eu me lembro que quando esse jornalzinho circulou, com essa pequena frase, daquele sentimento da presença de Deus, de um grupo de mais ou menos 10 ou 15 pessoas em volta daquela estátua, que compartilharam aquilo no jornalzinho, teve muita crítica, muita gente falando: cara louco, que negócio é esse? Como é que escreve um negócio desse? Os anos se passaram, e eu vi na televisão uma notícia, e quando eu vi na televisão aquela notícia, eu me arrepiei da cabeça aos pés. A estátua de Lenin tombada, e o povo todo em cima, pisando na cabeça de Lenin, que tinha se partido daquela estátua. E eu disse assim: que coisa tremenda é o nosso Deus.
é um Deus que faz promessas e cumpre. E que a gente só consegue andar na direção das promessas se a gente estiver segurando na mão de Deus, porque muitas das promessas de Deus parecem uma loucura absoluta, queridos. Quando a palavra de Deus diz que a virgem conceberá, você vai falar até hoje, tem muita gente que não crê no nascimento virginal de Jesus, porque é uma loucura completa, é impossível de se explicar. Não tem lógica. Não é verdade isso? Mas Jesus nasceu. E o interessante é que a profecia do nascimento virginal foi feita há mais de 600 anos antes de Jesus nascer. Promessas de Deus que eu só posso acalentar se eu estiver cheio do Espírito. Há promessas de Deus que você só vai conseguir crer nelas, que você só vai conseguir aguardá-las, que você só vai conseguir esperá-las, só vai conseguir caminhar pela vida na certeza de que elas vão se cumprir, se você estiver cheio da presença do Espírito. Senão você vai ficar maluquinho, porque todo mundo já vai chamá-lo de maluco só de crer nessas promessas. Por quê? Porque a gente está falando do imponderável de Deus, do poder de Deus, da manifestação da grandeza, daquele que é todo poderoso para fazer qualquer coisa. Por isso, só as pessoas cheias do Espírito Santo conseguem crer contra a esperança. Só as pessoas cheias do Espírito Santo poderão ouvir a voz de Deus, do mesmo Senhor, que fez as promessas da vinda de Jesus. Só as pessoas cheias do Espírito Santo poderão, nos momentos de crise e desânimo, crer nessas promessas, pois só Ele pode renovar a nossa esperança, só Ele pode nos dar a visão do que Ele está fazendo, das pequenas nuvens lá longe que Ele está trazendo. Só as pessoas cheias do Espírito Santo podem semear esperança por onde passam, mesmo que estejam aguardando as suas próprias promessas, pois elas continuam sendo as testemunhas de Deus, de um Deus vivo, que fala, que age, que se revela a pessoas simples, como Simeão, eu e você. Só gente assim pode crer em promessas. Eu tenho um amigo que pastoreia no Egito. E você sabe que o Egito é um país muçulmano, não há liberdade religiosa, especialmente para a pregação do Evangelho no Egito. E esse amigo, pastor, médico, pastor de uma igreja presbiteriana, teve uma experiência tremenda com Deus. Ele começou a pedir para Deus estratégias de como evangelizar no Egito. E ele concebeu uma ideia maluca, doida, dele construir um resort. Um resort para que as pessoas pudessem passar 7 dias de férias dentro do resort. E que a igreja ofereceria de presente aos seus amigos. As pessoas levantariam recursos, pagariam um resort para a família do amigo passar uma semana lá. Só que naquela semana que eles estivessem lá, praticando esportes, brincando, eles tinham que ouvir a respeito de Jesus, o Messias. E aí ele começou a orar: Senhor, como é que é esse negócio? Como é que vai ser? E um dia ele está dirigindo o seu carro. Ele está indo de Cairo a Alexandria. É tudo deserto, só tem deserto lá, de Cairo a Alexandria. E o Senhor toca o coração dele e fala assim: para o carro, desce aqui, anda aqui nessa areia, tudo deserto, só areia. Anda aqui nessa areia, você vai comprar essa terra e aqui vai ser o lugar do resort. Ele disse: Senhor, isso aqui não vale nada, isso aqui é areia, isso aqui é deserto, ninguém quer vir para cá passar férias, tem algum problema errado, tem alguma coisa errada, tem algum problema, Senhor. E ele está andando naquele deserto, e Deus fala para ele assim: marca esse lugar, e ele vai lá e marca esse lugar.
Falou assim: quando você comprar essa terra, você vai furar um poço aqui. E esse poço vai dar água em abundância. Você vai poder irrigar essa terra. Você vai ter plantações, você vai ter piscina, você vai ter isso, vai ter aquilo e tal, etc. Médico, pastor, de uma igreja presbiteriana. Aí ele vai para a igreja dele, reúne o conselho da igreja presbiteriana. Tem algum presbiteriano aqui na igreja? Está aqui que está assistindo o culto hoje? Deixa eu ver aqui, né? Pô, tem um lá atrás, né? Já imaginou a reunião do conselho? Ele vai dizer assim: nós vamos comprar um pedaço do deserto? Você já imaginou? Chegar para o grupo de líderes. A maioria dos líderes são médicos, advogados. Até aquele tempo a igreja não tinha um pastor de tempo integral, todos eles eram bivocacionados. E ele reúne aquela liderança e disse assim: olha, eu tive uma experiência muito esquisita. Estava dirigindo do Egito, de Cairo a Alexandria, e parei no meio do deserto. E aí ele disse assim: vocês conseguem acreditar que Deus me falou isso e me dariam liberdade para pegar o dinheiro da igreja e comprar aquela terra do deserto? E aí, num ato de fé, aqueles irmãos disseram: vamos comprar a terra do deserto. E eles compraram a terra do deserto. E aí ele foi naquele lugar que ele marcou, que Deus havia lhe mostrado, e levou uma pessoa para furar um poço artesiano. O homem disse para ele assim: moço, é doido, aqui não tem água. Se tivesse água, essa região seria próspera. Pode meter a máquina aqui mesmo, é por sua conta e risco. E aí sai água em abundância. Eu fiquei hospedado junto com a Cleusa naquele resort. Coisa linda, piscinas, plantações, ginásio de esporte. No período das férias, 20 mil jovens se reúnem naquele lugar para ouvir a palavra de Deus. 20 mil pessoas passam ali naquele lugar. É coisa tremenda, que não dá para explicar. E sabe, a gente só consegue andar na dimensão do Espírito, na dimensão das promessas, se a gente estiver revestido do Espírito, porque, queridos, não tem lógica que consiga explicar as coisas. Eu posso até descobrir por que tem um lençol freático lá embaixo, eu posso fazer uma pesquisa geológica, mas por que ao longo de milhares de anos nunca ninguém descobriu? Só através desse movimento de Deus é que essas coisas aconteceram. Deus tem promessas para nós, que nós só vamos conseguir abraçá-las, e só vamos conseguir manter a nossa jornada, se o Senhor estiver segurando na nossa mão, e Ele for o nosso professor particular. Porque às vezes a gente vai ter que tomar algumas atitudes que vão parecer uma loucura para todo mundo que está à nossa volta. E vão dizer assim: você é maluco, não é assim que funciona, a vida não é desse jeito. Não, mas eu estou fazendo isso porque o meu Deus está me acompanhando e me direcionando. E é nessa jornada de fé que as coisas acontecem. Deus tem promessas que Ele dá através do seu Espírito, mas a gente só pode alcançar essas promessas se continuar caminhando no Espírito. A segunda coisa que eu queria deixar com você hoje, a quarta desse estudo, é que para a gente ser guardador de promessas, para a gente poder desfrutar dessas promessas, tem um segredo, que a gente tem que ter isso sempre em mente, é que eu preciso estar disponível ao mover do Espírito no tempo de Deus. Olha só o que a Bíblia diz, verso 27, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços. Queria que você entendesse o que está acontecendo. Jesus, Maria e José não moravam em Jerusalém. Eles estavam só de passagem por lá.
E depois de lá, eles se ausentariam por vários anos de Israel, até que o rei Herodes viesse morrer. É isso que está escrito na Bíblia. Porque o rei Herodes mandou matar todas as crianças de Belém. Lembram disso? E então eles receberam as ofertas dos reis magos e foram para o Egito, diz a Bíblia. E ficaram escondidos no Egito, até que morresse Herodes. Mas antes de irem, eles foram ao templo para o cumprimento de requisitos da lei. Existiam duas coisas que deveriam ser feitas no período de 40 dias. A primeira delas era uma oferta que toda mulher que ganhava um bebê fazia ao Senhor. Chamava oferta de purificação. É interessante isso, né? Porque Deus, através das leis, também cuidava da saúde da mulher. Porque hoje a gente tem alguma coisa parecida. O que a gente fala nos 40 dias que uma mulher ganha um bebê? Resguardo, quarentena, não sei como é, que é um tempo que ela tem que cuidar dela, não é? E que também durante esse período o útero está se contraindo, ela vai parar de sangrar, não é isso? Durante esse período ela tem um sangramento que se não for estancado pela contração do útero, pode gerar até a morte da mulher. E aí então, quando terminava esses 40 dias, ela oferecia ao Senhor uma oferta de purificação. E era proibida a relação sexual do homem com a mulher durante esse período, até que ela oferecesse a oferta de, como é que é mesmo? Purificação. É isso aí. Então tinha essa oferta. E nesse mesmo dia, quando ela oferecia a oferta de purificação, ela tinha que fazer uma segunda oferenda. Era oferenda para o resgate do primogênito. Por quê? Lá em Israel, lá no Egito, quando Israel saiu, todos os primogênitos da terra, quer sejam dos egípcios, quer sejam de animais e tudo, morreram. E o sangue que foi pintado sobre a verga da porta garantiu que nenhum filho de israelita morresse, mas ficou dali uma promessa de Deus, que todo primogênito pertenceria ao Senhor. Então, todo primogênito de qualquer criação era oferecido ao Senhor, inclusive os filhos. Mas os filhos não eram mortos, e nem eram dedicados para serem sacerdotes, porque Deus tinha escolhido a tribo de Levi. Então eles tinham que ir e consagrar o seu filho ao Senhor, fazer uma oferenda de consagração, e pagar um valor pelo resgate do seu filho para levar para casa. Era uma oferta que era dada de amor, de gratidão, de louvor, e reconhecendo que Deus era o dono de tudo. E isso se fazia com 40 dias, junto com a oferenda da mãe, se fazia a oferenda do filho. E aí então José e Maria provavelmente saem de Belém, vão para Jerusalém, antes de ir para o Egito, e passam lá no templo. E enquanto isso está acontecendo, o Espírito Santo fala de novo com Simeão. Simeão, vai para o templo e fica de plantão, porque é hoje que você vai ver. É hoje que você vai ver. É hoje que a promessa vai acontecer. Você está entendendo esse negócio todo que está acontecendo? É milagre puro, gente. É coisa tremenda de Deus. E aí, quando o Espírito Santo se moveu e disse para ele, vá para o templo, a Bíblia não fala como foi, mas eu creio que Deus não deu todos os detalhes ao seu servo, porque Deus gosta de fazer surpresa. Você já percebeu que Deus gosta de fazer surpresa? Já teve alguma vez que Deus deu todos os detalhes para você? De tudo que vai acontecendo, os mínimos detalhes? Na minha vida não foi assim, não. Eu acho que foi com ele também, com o Simeão a mesma coisa.
Ele disse, eu tenho que ir para o templo. O senhor está me mandando para o templo, eu vou para o templo. Ele falou que é hoje, mas ele não sabia como é que era, de que jeito era, como é que ia ser, quem era, de que jeito, de que maneira. Ele não sabia, ele estava lá. Ele simplesmente obedeceu. Agora, você imagina se o velho Simeão dissesse assim, meu pai, hoje não. O senhor não sabe que o meu reumatismo está ruim hoje aqui. Está doendo aqui, meu joelho, Senhor, tem que ir lá para o templo, Senhor. Vamos marcar outro dia, eu vou, mas hoje não. Você já imaginou se Simeão, por exemplo, tivesse dito assim, Senhor, olha, hoje a minha agenda está muito carregada, o senhor sabe que eu sou um ancião, mas nesse lugar não tem INSS, não tem aposentadoria, eu tenho que ganhar o pão de cada dia, e ó, não dá, hoje não dá, a agenda está completa. Você já imaginou se ele dissesse, Senhor, eu estou muito cansado, ou simplesmente ele dissesse, hoje não é meu dia de ir no templo, Senhor, deixa que eu vou sexta-feira no pôr do sol, sábado de manhã, que é o dia do Senhor, mas hoje não é dia, Senhor. O que vocês acham que aconteceria? Ele ia perder o quê? A bênção. Por isso, as pessoas que aguardam uma promessa de Deus, precisam estar disponíveis e preparadas para um momento de Deus na sua vida. Eu acho que esse foi o ensino da parábola das 10 virgens e do casamento, porque quando não estamos preparados, a oportunidade passa, e quando chegamos atrasados, a porta já fechou. Não é assim na vida? Se você é alguém que aguarda a promessa de Deus, seja sensível e seja disponível ao mover de Deus, porque cada vez que o Espírito de Deus se move e respondemos diligentemente, alguma surpresa da graça logo se manifestará na nossa vida. Mas se a gente começar a colocar desculpas diante de Deus, a gente pode ver a bênção passar por nós. Deus é um Deus de promessas. Eu creio que se Ele perdesse essa bênção, quem sabe, esse é um sentimento meu, a misericórdia de Deus daria uma segunda oportunidade. Mas ia levar no mínimo 7 anos mais de espera. Porque ele iria para o Egito e voltaria mais tarde. E voltaria para o templo em Jerusalém apenas 12 anos depois. Voltaria para a terra 7 anos depois. Mas no templo em Jerusalém, só quando ele tivesse que ler a Torá no templo, com 12 anos. E eu fico pensando, quantas vezes a bênção de Deus se retarda. Algumas vezes nós perdemos as oportunidades de Deus, e às vezes a bênção de Deus se retarda simplesmente porque nós não estamos disponíveis, não somos diligentes, não ouvimos a voz do Espírito no tempo de Deus e no toque de Deus. E isso está acontecendo na vida de tanta gente. Então, se hoje, por isso que a Bíblia diz assim, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como o povo lá no deserto fez. Se hoje você ouvir a voz do Espírito, responda, rápido, correndo, porque hoje é o tempo de Deus para alguma coisa especial na tua vida. Terceira e última coisa que eu quero deixar com você nessa noite, é algo tremendo também. Diz assim a palavra do Senhor, que Ele chega lá, naquele lugar, movido pelo Espírito. E quando Ele encontra aquele casal, não é? Um casal que não tinha nada de diferente. Porque esse casal estava oferecendo a oferta de um pobre. Na Bíblia dizia qual era
a mínima oferta que podia se fazer no templo. E a oferta, que era o sacrifício que ia ser queimado em louvor a Deus, menor oferta era uma rolinha. E então 2 rolinhas foram oferecidas, diz a Bíblia, uma pela purificação de Maria e outra pela dedicação de Jesus. E o pai tinha que oferecer 5 ciclos de prata, que era a oferta do templo, para ele poder dedicar e resgatar o seu filho. E 5 ciclos de prata representava que aqueles 40 dias do resguardo, seria guardado o dinheiro daqueles 40 dias, para dizer, estou comprando de volta o meu filho. Esse era tempo de preparação na família, de entender que Deus é dono de todas as coisas. E aí então eles estão chegando lá como as pessoas simples e humildes. Não tem pompa e circunstância, não tem anjo aparecendo no céu, não tem nada disso. E mais, a Bíblia dá a entender que Simeão estava esperando um homem maduro chegar no templo. Ele estava esperando o Messias, o rei. Ele não estava esperando um bebê. E aí, eu fico pensando assim, mas como é que ele ficou sabendo que aquele bebê era o Messias? De alguma maneira, os olhos espirituais de Simeão vislumbraram nesse menino a eterna salvação de Deus. Mas como ele foi capaz de reconhecer o Messias, trazido por esse casal, sem qualquer destaque aos olhos humanos? Há um dom do Espírito Santo chamado dom de discernimento espiritual. É uma capacidade dada por Deus para discernir as coisas espirituais de uma maneira espiritual. A Bíblia afirma que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais de maneira espiritual, mas que à medida em que somos controlados pelo Senhor e aprendemos a pensar e a observar a vida e a realidade com o olhar do Senhor, nós aprendemos a comparar coisas espirituais com coisas espirituais. E pelo Espírito nós somos capazes de perceber coisas que as pessoas não são capazes de ver ou viver na sua experiência, porque não vivem com o Senhor. E assim nós não somos capazes de discernir estas coisas. É interessante que Paulo ensina a respeito disso em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, e interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Já tentou interpretar uma ecografia? Você já foi ver uma ecografia? Né? Eu não estou falando da ecografia de bebê que tem 3D e tal, ficou fácil agora. Né? Mas você já fez um exame de abdômen, por exemplo?
E aí a pessoa vai lá e passa a maquininha, aqui está o teu rim, olha, aqui está o teu fígado. Você olha assim e diz assim, onde está o rim? Onde é que está o fígado? Já viu isso? Quem já viu isso? Levanta a mão. É interessante, né? Ou então, por exemplo, você pega uma ressonância, né? Ressonância é um negócio bacana, legal, né? E a pessoa está vendo um achado dentro da ressonância. Ele viu lá uma coisa, você olha e diz assim, parece tudo igualzinho para mim. Não é verdade? Por que a gente não consegue interpretar a ecografia, ou não consegue interpretar uma ressonância? Mais simples ainda. Você já olhou um eletrocardiograma? Que vê aqueles negocinhos assim, né? E você olha aquele monte de coisinha lá, o médico diz, estou vendo aqui uma coisa. Você está vendo o quê? Um monte de risco, não está sabendo nada que está lá dentro. Não é verdade? Agora, por que a gente não consegue interpretar essas coisas? É muito simples. É difícil para a gente interpretar qualquer coisa se nós não conhecemos os parâmetros usados para decodificar a imagem ou o gráfico que está lá. Por isso que ele estudou, para aprender, quando tem essa sombra, quando tem esse espaço, quando tem isso, você pode interpretar dessa ou daquela maneira. E o que Paulo está dizendo é assim, olha, se eu vou seguindo a vida e não aprendo a interpretar a vida à luz daquilo que Deus está vendo e que Ele está revelando pela presença do Seu Espírito, vai me faltar discernimento e sabedoria para viver nessa vida. Todo mundo está vendo a mesma coisa, mas alguns vão discernir algumas coisas diferentes, porque eles têm um parâmetro diferente de discernimento, que a Bíblia chama da mente de Cristo, que é a visão de Deus para o que está acontecendo. E assim acontece na nossa vida espiritual. Existem parâmetros de Deus, experiências com Ele, a voz do Senhor em nossa alma. E se nós estamos afinados com o pensar do Senhor, Deus nos vai ajudando a perceber coisas que parecerão loucura aos outros, mas que terão profundo sentido para os que vivem as promessas de fé do Senhor. E aí, por causa dessa capacidade que Deus nos dá, nós somos capazes de ver não apenas uma nuvem do tamanho de uma mão, que está lá longe, no meio do mar, mas que a chuva vem chegando. Nós somos capazes de perceber a presença de Deus. Eu não sei como aconteceu de maneira prática com Simeão. Eu não sei se ele teve uma visão, se um anjo falou com ele. A Bíblia não fala, mas eu creio que simplesmente ele sabia. Não teve anjo, não teve visão, mas quando aquele casal passou, e aquele bebezinho estava no colo, veio uma convicção na alma de Simeão que ele não podia explicar, que ele não tinha prova nenhuma de dizer, é esse. Ele sentiu. E que o Espírito Santo, lá dentro da sua alma, falou para ele com tranquilidade, Simeão, é esse bebê, o prometido de Deus. O tempo finalmente chegou. E uma das coisas mais preciosas do andar com Deus é o discernimento do Espírito Santo. Paulo chamou isso de ter a mente de Cristo. Ora, se Jesus habita no seu coração, e se Ele fala com você, será que Ele também não pode ajudá-lo, não somente a julgar as coisas, como a entendê-las da maneira dEle, interpretando espiritualmente o que está ao seu redor? Quando estamos aguardando promessas, e o fazemos discernindo espiritualmente a vida, é muito mais fácil nós podemos perceber coisas que os outros não conseguem ver, e isto fortalece a nossa fé. Agora eu vou dizer com tristeza, quantos são os tementes a Deus, os crentes,
sem discernimento e sem sabedoria. Você conhece alguns? Quantos são os que vivem quebrados por falta de discernimento, por só olharem a vida de um modo humano e carnal? Agora, quer mudar de patamar na vida? Aprenda a andar com Jesus e a olhar a vida com os olhos espirituais e tomar decisões através dos olhos espirituais, a educar os seus filhos da mesma maneira, através dos olhos espirituais, a tocar os seus negócios através desse olhar espiritual, a resolver conflitos assim, porque Jesus quer emprestar a você os seus olhos, a sua mente. Para isso, você vai ter que abrir mão do seu próprio discernimento humano e submetê-lo a Jesus. E olha, toma cuidado, porque muita gente vai chamar você louco, porque discernimento espiritual, a Bíblia diz, é loucura para a mente natural. Mas a loucura de Deus é a maior sabedoria que os homens podem conhecer em todo o universo. É isso que a Bíblia diz também. Então, o que você prefere, a sabedoria dos homens ou a loucura de Deus? Nessa noite eu queria falar para você o seguinte: Deus tem promessas para você, tremendas promessas, tremendas. E para você poder manter essas promessas vivas no seu coração, você vai ter que buscar a tua vida cheia da presença de Deus, senão você não vai conseguir esperá-las. Tem promessas que Ele quer fazer a você, mas você só vai ouvir essas promessas se você abrir a porta do seu coração para a sua mente, o seu coração ser cheio do Espírito, senão você não vai ouvir essas promessas. E se você está já aguardando uma promessa de Deus na tua vida, então, seja disponível ao movimento do Espírito Santo, porque Ele está falando com você, querido. Ele vai se movimentar, e quando Ele movimentar, pode parecer uma loucura, mas escuta a voz do Espírito, escuta a voz do Espírito. Isso aconteceu, já falei aqui umas 2 vezes, mas vou repetir, com Michel, não é, Michel? Quando você estava orando, já tarde da noite em casa, e Deus falou assim, vai buscar fulano. E ele falou para a mulher dele que está aqui também, olha, Deus me mandou buscar fulano. Ele disse, mas você vai agora, é perigoso, esse cara está envolvido com isso, com aquilo outro, onde você vai achar esse homem? É perigoso, você sabe onde ele está? Eu não sei, mas Deus me mandou buscá-lo, eu tenho que ir agora. E ele saiu com o seu carro e disse, tá bom, Senhor, e agora eu vou para onde? E o Espírito foi direcionando, ele chegou numa das praças do centro da cidade, e ele estacionou o seu carro e disse assim, tá bom, Senhor, estou aqui, e agora? E agora? E ele estava olhando, e de repente ele escuta alguém gritando o nome dele, de uma janela de um hotel. Era esse que Deus tinha mandado ele buscar. E ele acena, e ele desce, e ele diz assim, pastor, eu ouvi o senhor gritar o meu nome. Ele falou, eu não gritei o seu nome, eu estava te procurando, porque Deus me mandou vir aqui, mas eu não gritei o seu nome, mas o Espírito gritou o nome para ele. E ele desceu, e naquela noite ele foi lá, pegou as coisas daquele jovem, tirou daquele antro que ele estava, porque Deus tem um plano para a vida desse jovem. Mas você entende o que é o mover do Espírito? Vai explicar isso para alguém. Tem que sair agora, porque Deus me mandou procurar. Você sabe o endereço? Não, não sei. Sabe onde ele está? Não tenho a mínima ideia. Para onde você vai? Não sei. Mas Deus sabe. A gente ouve a voz de Deus, e a gente caminha por Deus, e as promessas de Deus se cumprem assim, queridos. Então, se você está cheio do Espírito, e você é diligente, você está disponível, você vai ver as surpresas de Deus. Deus vai fazer coisas tremendas na tua vida, e vai te dar discernimento,
para você começar a olhar a tua vida, a tua família, os teus problemas com outra perspectiva. Queridos, a gente está cheio de ciência, e a gente precisa da ciência. Eu não quero falar mal da ciência, a gente precisa da ciência, mas a ciência não é capaz de explicar todas as coisas da vida. Eu me lembro de um professor, lá no curso de psicologia, que ele fez um desenho de um gráfico de uma pizza, e fez aquela marquinha de uma fatia da pizza, e riscou. E esse professor não era crente não, ele só disse assim: isso aqui é a ciência, essa marquinha dessa fatia da pizza, e tudo isso que está fora está no domínio da fé. É algo que nós não podemos provar no método científico, mas existe, porque se não existisse, teria acabado a ciência, e a gente está sempre tentando provar que existe através do método científico, mas ele já existe no domínio da fé. E eu falei: olha que homem, me explicou tudo. A ciência é só essa fatia. Mas quando a gente está vivendo a vida cheia do Espírito, e o discernimento do Espírito vem sobre nós, talvez eu não consiga explicar com todo o método científico toda a realidade que está à minha volta, mas eu sou capaz de discernir espiritualmente as coisas que estão na minha vida. E nessa noite o Senhor está chamando você para uma coisa muito séria. Dá um passo maior na tua vida. O guardador da promessa de Deus no seu coração é aquele que precisa crescer espiritualmente. Ele tem que entrar numa dimensão nova. Se você está conformado e feliz do jeito que está na tua vida espiritual, então, sinto muito, Deus não vai fazer muito mais por você, porque Ele faz aqueles que buscam intensamente mais da sua graça, mais do seu poder, mais da sua misericórdia, mais da sua revelação, mais da sua força, mais da sua intervenção. Ele pode entrar nas realidades da tua vida, as mais diversas, as mais complicadas e as mais simples, porque Ele é Deus. Só que a gente tem que deixar Ele ser o nosso Deus e o nosso Senhor. Nessa noite eu queria orar com você, para você fazer algumas entregas a Deus. A entrega, primeiro, do teu coração, porque se o seu coração não puder ser cheio da presença de Deus, e Ele ser o Senhor da tua vida, não pode acontecer mais nada. Mas se você já entregou o seu coração, então Deus quer mais. Entrega o teu senso de valor, o teu senso de justiça, o teu discernimento da vida, porque Deus quer te ensinar a discernir as coisas espiritualmente, te dá um olhar de sabedoria que você não vai conseguir com o título de nenhuma faculdade, porque é discernimento espiritual. Porque quando somos esses guardadores da promessa de Deus, somos aqueles que, andando pelo caminho, não apenas trazemos as nossas promessas, mas anunciamos as promessas de Deus. E é interessante que nesse mesmo ato Simeão começa a anunciar as promessas de Deus sobre Jesus e sobre Maria, porque discernimos espiritualmente. Se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando, porque quando Deus está falando com a gente sabe. E se Ele está tocando o teu coração, e se Ele está te convocando, se Ele está te chamando, se Ele está te tocando, então hoje não endureça o seu coração, escuta a voz do Espírito, porque Ele quer fazer alguma coisa diferente na tua vida. E eu quero convidar você a deixar o seu lugar e vir aqui à frente para a gente orar. Uma oração de entrega, uma oração de dizer: Senhor, eu não entendo esse negócio todo, me parece complicado demais, e é mesmo, uma loucura, olhando do ponto de vista humano,
mas eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso, e eu quero entrar, Senhor, nas coisas grandiosas do Teu Espírito na minha vida. Me ajuda a dar passos assim. Se você é essa pessoa que o Senhor está falando, vem para cá agora, quero orar por você, quero dedicar a tua vida, quero colocar a tua família, quero colocar os teus negócios na presença do Senhor, quero colocar os teus olhos na presença do Senhor, para que haja discernimento espiritual, para que haja sabedoria do alto, para que haja graça de Deus sobre a tua vida. Coisas do Espírito podem acontecer. Sabe, Deus não faz acepção de pessoas. A mesma graça está sendo derramada sobre todos quantos queiram buscá-la. Ele não faz isso com o João e não faz com o Antônio. Ele quer fazer com cada um dos seus filhos. Ele ama. Agora a gente tem que fazer uma jornada com Ele. Dizer: Senhor, do Teu jeito, me ensina. Abre os meus olhos, dá a Tua direção, dá a Tua sabedoria. Quero estar disponível. Agora toma cuidado, você vai ser testado essa semana. O Espírito Santo vai colocar alguma coisa no teu coração e diz: vai. Você diz: Senhor, hoje não dá, pode ser amanhã. Não vai funcionar. Se o mover de Deus estiver passando pela tua vida, vai. E você vai ver que Deus vai te preparar uma surpresa. Ou você vai ser a surpresa de Deus na vida de alguém. É assim que Ele trabalha, tá? Quem mais o Espírito Santo de Deus está chamando? Eu fico imaginando, você pode imaginar junto comigo, o que ia acontecer na cidade de Curitiba, se esse povo que está aqui, toda semana com a gente, fosse cheio do Espírito Santo, fosse cheio dessa graça. O que ia acontecer na casa dessa gente? O que ia acontecer com os filhos dessa gente? Porque Deus quer fazer coisas tremendas, queridos. Eu não tenho dúvida disso. Tá? Deixa eu perguntar aqui, tem alguém que está aqui, que hoje está se reconciliando com Jesus? Levanta a mão. Já é crente no Senhor, mas estava afastado. Seja bem-vinda, viu, filho? Que o Senhor te acolha agora na graça. Tem mais alguém que está se reconciliando? Seja bem-vinda, querida. Que Deus te acolha na sua graça, tá? Dá um abraço nela aqui, de acolhimento. Tem mais alguém que está aqui se reconciliando com o Senhor? Está aqui, querido. Quero que alguém dê um abraço nesse moço aqui. Seja acolhido agora em nome de Jesus, viu, querido? Você é filho do Deus vivo, Ele te trouxe aqui hoje. Tem mais alguém que está se reconciliando? Quem? O rapaz que está lá, isso. Dá um abraço nele para mim, faz favor. Seja bem-vindo, querido. Você está sendo acolhido em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Esse aqui é a casa do teu pai, tá? Ele te chamou aqui, tá? Tem alguém aqui hoje que pela primeira vez ouviu tudo isso e fala assim: coisa de doido, mas eu quero experimentar na minha vida e eu quero entregar o meu coração para Jesus. Tem alguém aqui? Quem mais está? Levanta bem alto a mão. Tem alguém aqui querendo entregar o seu coração para Jesus? Primeira vez. Essa moça linda aqui, tá? Jesus vai entrar aí dentro. Tem mais alguém lá? Que moça lá? Deus está lá entrando dentro do teu coração, tá? Que Deus te abençoe. Tem mais uma senhora aqui, Deus vai entrar aí, fazer morada, fazer o templo dele aí dentro, nós vamos orar por isso. Tem mais alguém aqui a quem o Espírito Santo está falando, e você está dizendo: olha, hoje é a primeira vez, mas eu estou colocando a minha vida na mão do Senhor, e entregando o meu coração. Que Deus te abençoe, querido, tá? Ele está entrando aí, porque quando a gente invoca, Ele responde, é Ele que responde, tá? Então eu estou entendendo que esse povo que está aqui está dizendo: Senhor, eu quero discernimento, eu quero ser cheio do Espírito, é isso? É? Então nós vamos orar agora ao Senhor, tá bom? Curva a tua fronte. A primeira oração eu não posso fazer, é você que faz. Se você abriu a porta do teu coração, fala para Ele isso: Jesus, abri a porta do meu coração, quero te entregar a chave, mora aqui dentro, faz do jeito que o Senhor quiser, porque eu quero experimentar uma vida nova com o Senhor. Se você está se reconciliando, você vai dizer: Jesus, estou voltando para ficar,
e estou voltando para que o Senhor transforme a minha vida. Pode mexer naquelas coisas que me afastaram do Senhor. Te dou toda a liberdade para isso. E agora, você que está buscando esse novo patamar, diz: Senhor, eu quero mais da Tua graça. Eu quero mais do Teu Espírito. Eu não quero apenas ouvir as experiências dos outros, eu quero ter a minha experiência com o Senhor. Fala ao meu coração, dirige a minha vida. Eu quero aprender a discernir a vida espiritualmente, e não apenas matematicamente, economicamente, psicologicamente, cientificamente, ainda que tudo isso seja uma bênção do Senhor para o homem, mas eu quero aquelas coisas que são do Senhor para a minha vida. Querido Senhor, agora eu quero interceder por esses meus irmãos. Pai, há alguma coisa que culto nenhum pode fazer? Há alguma coisa, Senhor, que liturgia nenhuma pode fazer, que só o Senhor pode fazer? Pai, em nome de Jesus eu te peço, começa a abrir agora as janelas do céu, as portas, e começa a derramar, Senhor, da unção do Teu Espírito sobre o Teu povo agora. Ó Pai, derrama como uma enxurrada de graça. Derrama, Senhor, como aquela chuva gostosa que vai produzir frutos, Senhor. Mas inunda o coração da gente com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua santidade. Que o Teu Santo Espírito possa ter liberdade de falar, e que os nossos ouvidos cheios de cera, que não conseguem ouvir, sejam limpos e desimpedidos para reconhecer a voz do Senhor. E que o Senhor fale, e que nós possamos compreender que é o Senhor. E talvez venha até aquela sensação estranha de dizer: será que eu estou ficando louco? Mas o Senhor pode testificar com o Teu Espírito ao Espírito do homem, que nós estamos ouvindo a Tua voz e que somos filhos amados do Senhor. Então nesta hora abençoa os Teus filhos, abençoa os Teus filhos, abençoa os Teus filhos, abençoa os Teus filhos, dá discernimento, Senhor, dá sabedoria, dá unção, dá graça, dá direção do Teu Espírito, e que, Senhor, um santo movimento de fé desperte o coração do Teu povo, começando dentro das nossas casas, e saindo, Senhor, pelos negócios da vida, pelas situações, e que o Senhor se revele na vida de cada um dos Teus filhos. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Agora tem uma coisa: quer mesmo isso? Quer? Busca. Tá? Tranca a porta do teu quarto, vai falar com Ele, separa tempo para Ele. Essas coisas não são liturgia, não é um culto que faz isso, é a tua comunhão com Ele. Então busca. Está dirigindo o carro, fala com Ele. Tem que tomar uma decisão, pede a orientação do Espírito para Ele te dar um sinal, para Ele falar com você. Pede para Ele abrir os teus olhos. Começa a entrar nessa dimensão de falar com Deus e buscar a Deus. E Ele vai usar um jeito, não sei qual. Quando eu vejo a Bíblia, eu vejo de jeitos diferentes que Deus usou com pessoas diferentes. Eu posso dizer como Ele fala comigo, mas você vai aprender o jeito que Ele fala com você, e você vai saber que é Ele e mais ninguém. Agora todo o povo